Deputado João Daniel. Muito obrigado, Padre João. Quero saudar esta presidência em teu nome e autor também do requerimento. Nosso líder também, Odair Cunha, todos os parlamentares aqui presentes e os que aqui passaram. Saudar todos os companheiros convidados para esta sessão solene. Querida companheira Elisângela, Paulo Teixeira, nosso ministro que saiu, Renato Simões, companheiro Francisco Urbano, companheiro José Graziano da Silva, presidente César Aldri, Sedenir de Oliveira e todos os demais que aqui estiveram, todas as companheiras, companheiros, entidades, movimentos, assessorias que aqui se encontram presentes, nosso muito obrigado. Esta sessão quer relembrar e manter a história desse grande homem. Eu tive o prazer de conhecer. E esse foi o nosso grande objetivo aqui, junto com o Padre João, trazer para a história desta casa uma homenagem a um dos homens mais importantes que nós conhecemos e que a história conheceu. Ainda relembrando algumas entrevistas dele, quando perguntaram sobre o problema da conjuntura da reforma agrária, e ele lembrava de das frases usadas pelo Tancredo Neves, que a reforma agrária é parecido com aquela história das nuvens. Tem momentos que a conjuntura nos permite avançar, tem momentos de retrocesso. E numa outra entrevista ele fala do ministro que foi perguntar ao presidente Juscelino das dificuldades e quais eram os problemas da questão para tratar a questão da reforma agrária. E o Juscelino diz, José Gomes fala na entrevista que o Juscelino diz ao ministro: nesse país pode mexer em tudo, menos na terra. Então esse é o nosso grande problema. José Gomes da Silva foi um homem que enxergou a terra como um bem que poderia dar às pessoas dignidade, que a reforma agrária é desenvolvimento, é enfrentar de frente a questão da fome, a questão dos problemas reais deste país. E ele fala da formação deste país. Para onde vai os trabalhadores que, ao chegar na cidade, o emprego já está todo ele centrado, pelo menos historicamente sempre foi assim, na mão dos operários que se qualificaram, na mão daqueles que já estão empregados. E aonde vai o trabalhador no campo se as propriedades estão cercadas? Aí tem uma história da cultura brasileira, a história da violência brasileira, a história do ataque à dignidade humana. 100 anos de José Gomes da Silva, e a gente fica muito feliz, José Graziano, da tua presença, por tudo que você representa. Você e tua família nos orgulha aqui e nos enche de certeza pela tua história, pelo teu compromisso, pela tua contribuição sempre a este país, da importância de nós termos este legado, essa história, para mantermos firme, Sedenir, a luta, Urbano, pela reforma agrária neste país. É uma luta muito importante. E eu não deixo de falar também, Padre João, no que você tocou aqui, que nos toca profundamente, aqueles que lutam neste país. Eu estive a semana passada ouvindo e visitando pessoas atingidas por esse massacre, por esse genocídio contra o povo palestino. É uma indignação, e lá o problema central é o mesmo problema, é a questão da terra.
Israel e o imperialismo não quer que os palestinos tenham direito a ter sua terra, sua pátria, sua nação, porque eles aprenderam a produzir, a ter conhecimento. É um povo que pode ser uma nação forte, livre, soberana. Por isso estão sendo atacados, assassinados da forma mais covarde que a história da humanidade já presenciou. O que eu ouvi de mulheres, de homens, são os piores horrores que a gente nunca imaginou que a humanidade passaria. Mas deixamos aqui um abraço a todos que nos acompanham, ao núcleo agrário da bancada do nosso partido, à assessoria, a todos que fazem no partido a luta da questão da reforma agrária, em nome da companheira Rose Rodrigues, atual secretária nacional da Secretaria Agrária do nosso partido, e a toda a militância que hoje continua mais do que nunca enxergando este país, sob a liderança do presidente Lula, que levanta a questão agrária, que levanta a questão da fome como uma bandeira internacional fundamental, e a gente buscarmos criar uma conjuntura favorável, com uma correlação de forças favoráveis neste Congresso e na sociedade, para fazer uma das bandeiras mais justas e mais importantes, que é a questão da terra neste país. Todo trabalhador ter direito a ter a sua terra para produzir, viver e morar. Muito obrigado, parabéns a todos, e José Gomes da Silva permaneça sempre conosco, construindo este grande guia da ciência, da sabedoria e do compromisso ético da história que ele nos deixou para a vida inteira, para a nossa geração e para gerações futuras. Viva José Gomes da Silva! Viva José Gomes da Silva! Viva! E viva a reforma agrária. Então, agradecendo também ao companheiro deputado João Daniel. Aqui também é mais assim um comunicado que também em homenagem faz parte aqui o INCRA, o MDA, a ABRA, a SERA, representando os servidores